E aí, gente, tudo bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. E nós ensinamos fábricas de alimentos para animais a se registrarem e a ficarem no risco regulatório zero, que é o melhor lugar do mundo. No grau zero você não tem multa, você não tem proibição, você não tem apreensão de produtos, você não tem cassação, nem cancelamento de registro. O que significa isso? Você pode fabricar e vender com tranquilidade, sem medo do mapa, tá? E a gente fala que para ficar no grau zero, risco regulatório, os quadrantes que compõem aí a circunferência do alvo, que é o grau zero, precisam estar bem desenvolvidos e fortes na sua fábrica. E aí, passando rapidamente, esses quadrantes são as instalações e os equipamentos que ajudam. São os procedimentos possíveis, reais, da sua fábrica. Os colaboradores engajados, né? Porque, afinal de contas, BPF é feito de gente engajada com o BPF. E o quarto quadrante, que é o da equipe técnica e da equipe de qualidade preparadas, RT e RQ sabendo tudo, tá? É um RQ e um RT que domina a legislação. E uma das técnicas que a gente usa para desenvolver esse quarto quadrante é o quê, Paulinha? Desenhar a legislação. Exato, a gente desenha a lei para você. E quando a gente fala em desenhar, né, é explicar aí através de imagens, através de vídeos e através de aulas, é traduzir o juridiquês. Hoje a gente vai falar que não entender essa portaria pode te custar caro. E vamos lá. Que portaria é essa? É a portaria 196. E o que é a portaria 196 aí? De 8 de janeiro de 2021, mas que foi publicada em 11 de janeiro de 2021, enquanto eu estava na Bahia. Começando o ano já com tudo. O mapa acelerado, né, em 2020, continua acelerado em 2021. E essa portaria, ela estabelece os níveis de classificação de riscos de atividades econômicas dependentes de atos públicos de liberação do mapa e os prazos para a sua aprovação tácita. Fala a verdade, gente. Só o que a portaria estabelece já é difícil de entender. Já é difícil. Já é um juridiquês que você começa ali na segunda linha, você tem que voltar para a primeira para entender o que estava falando e não consegue, né? Beleza, fica calmo que a gente vai explicar tintim por tintim aqui, tá? Agora eu preciso falar para você o que não é essa portaria. Essa portaria não é uma carta de alforria dizendo: fábricas, vocês não precisam seguir mais nada da legislação animal, da alimentação animal. Não é isso, tá? Ela não está isentando você de não ter que seguir mais nenhuma das 259 instruções normativas, portarias, decretos, enfim, tudo que você pensar e imaginar, tá bom? E aí eu preciso te explicar por que não entender essa portaria pode custar caro para a fábrica. Porque a interpretação dessa portaria como um aval para fazer o que quiser pode custar a multa de 8 salários, produtos apreendidos e interdição do estabelecimento, tá? Por que isso? Porque o fato dessa portaria isentar alguns estabelecimentos de registro e de outros licenciamentos não significa que o estabelecimento está isento de cumprir as demais legislações da alimentação animal. E elas são várias, como você pode ver aí na tela, que a Paulinha está mostrando para você tudo que tem na alimentação animal, tá? E ter isso bem claro pode evitar muitos problemas e muitos prejuízos nas fiscalizações ex post. Júlia, você começa falando de ato público de liberação, passa para aprovação tácita e agora fiscalização ex post. Calma. É demais, calma, né? Que a gente vai passar em etapa por etapa. Isso é só uma introdução. Tá bom. Se você não lembra o que é ex post, que a gente falou lá no BPF no Boteco na quinta-feira passada, pode ficar aqui com a gente, que a gente vai desenhar tudo, ok? Então, vamos lá explicar o que é essa portaria, Paulinha? Vamos. Então, vamos lá. Para a gente poder explicar a portaria, a gente precisa traduzir do juridiquês, né, para o que a gente entende, para o português, duas palavras que são chaves nessa portaria: ato público de liberação e aprovação tácita. Então, vamos primeiro falar o que é um ato público de liberação. Ato público de liberação é o licenciamento para exercer uma atividade. Calma.
Vamos lá. O que é o licenciamento para exercer uma atividade? Eu vou dar um exemplo que todo mundo aqui conhece. Quando você quer dirigir um carro, né? Começar a dirigir, realmente poder ir para onde você quiser, viajar, pegar a estrada, o que você precisa fazer primeiro, Paulinha? Carteira de motorista. Carteira de motorista, tá? Então, ou seja, a carteira de motorista é uma licença para exercer a atividade de direção. Então, a carteira de motorista é o quê? Um ato público de liberação, ok? Agora, vamos trazer essa carteira de motorista para o nosso mundo, para o mundo das fábricas. Se você quer produzir e vender ração para vacas de leite, a sua fábrica precisa primeiro ser registrada no Ministério da Agricultura. O registro da fábrica é o licenciamento para fabricar e vender ração para vaca de leite. Portanto, o registro da fábrica é o ato público de liberação. O registro da fábrica é a carteira de motorista. É a carteira de motorista. Beleza? Só que não é só registro de fábrica que é um ato público de liberação, tá? Vamos pensar um outro tipo de licenciamento. A autorização IN65 também é um ato público de liberação. Por quê? Se eu tenho uma fábrica registrada, já passei por esse ato público, e eu quero fabricar produtos acabados com medicamento de uso veterinário a partir do medicamento na forma pura, eu preciso do quê? A autorização IN65. E essa autorização é o licenciamento prévio ao exercício dessa atividade de fabricar produtos acabados com medicamentos. Então, a autorização IN65 é quem? A carteira de motorista, tá? Então, a autorização IN65 é o ato público de liberação. Então, você está vendo que ato público de liberação não é só registro, é qualquer licença prévia ao exercício daquela atividade. Por quê? Se eu tenho uma fábrica que fabrica e vende ração para vacas em lactação, e eu agora quero poder fabricar um produto acabado, uma ração com medicamento de uso veterinário, eu não posso simplesmente ir lá e começar a fabricar, não. Eu preciso de uma licença prévia, eu preciso da autorização IN65. Então, essa autorização também é um ato público de liberação, tá bom? Ok, a gente entendeu o que é ato público, agora a gente vai explicar o que é aprovação tácita. Esse nome é legal, né? Que é a segunda palavra-chave aí dessa portaria, né? A aprovação tácita, a gente passou um aperto quando veio a portaria 43. No início do ano passado, no início de 2020, né? A gente nunca tinha escutado falar isso na vida. Lá a gente aprendeu. O ato público a gente aprendeu agora, né, Paulinha? Beleza, então vamos lá. O que é aprovação tácita? A aprovação tácita, olha que bonito isso, é a mudança de interpretação no silêncio administrativo dos órgãos públicos. Bonito, né? Bonito. Eu achei Muito bonito isso. Gostei. Beleza. O que quer dizer isso na prática? Antes, entendia-se o silêncio administrativo como uma negativa ao pedido da empresa. Significa o quê? Entrei com o meu pedido de registro da fábrica. O Ministério não pronunciou sobre isso. Eu estou dando um exemplo hipotético, tá, gente? Que o Ministério aqui é bastante responsivo, né? Ele responde rápido, inclusive, as solicitações. Mas vamos supor, entrei com o pedido de registro da minha fábrica e o Ministério não se pronunciou. Antes, entendia esse silêncio administrativo como uma negativa ao pedido da empresa. Agora, entende-se o silêncio administrativo além do prazo definido pelo órgão público, ou seja, além do prazo que o próprio Ministério da Agricultura definiu para analisar e definir o processo, como quem cala, consente. Ou seja, se o Ministério não responde, significa o quê? Que ele está consentindo o seu pedido. Não responde dentro do prazo de aprovação tácita. Então, significa o quê? Agora, o silêncio administrativo, além do prazo aí da aprovação tácita, é entendido como uma resposta positiva ao pedido da empresa. Beleza? Tá bom. Agora a gente já entendeu o que é ato público de liberação, né? A gente entendeu o que é aprovação tácita. As duas palavras-chave dessa portaria. Tá claro aí para vocês, gente? Vai avisando aí se tá claro, porque nós vamos continuar, tá? Nós estamos desenhando a legislação, então a gente vai parte por parte. Agora já está mais fácil de entender aí o que significa essa portaria. Vamos falar o que fez a portaria 196 existir. O MAPA acordou e falou: já sei, vamos fazer uma portaria 196 que dispensa um monte de estabelecimento de licenciamento e define os prazos para aprovação tácita. Não foi assim que ela foi feita,
tá? Existe uma lei, que é a Lei da Liberdade Econômica, que motivou essa portaria. Então, vamos lá. O que é a Lei da Liberdade Econômica? É uma lei que tem por objetivo que o Estado seja mais regulador e menos controlador, tá bom? E essa lei, ela vale para todos os órgãos públicos. Aqui a gente está falando de Ministério da Agricultura, porque é o que a gente trabalha, é o que a gente sabe, é o que a gente entende. Mas isso vale para a segurança, tá? Isso vale para a saúde, enfim. Estamos falando de Ministério da Agricultura como órgão público, mas vale para todos. Ela é uma lei transversal. Todo mundo tem que seguir, beleza? Beleza. E essa lei, ela trouxe duas novidades, tá? A Lei da Liberdade Econômica prévia aí, né, a portaria 196. Ela trouxe a novidade de redução da intervenção ex ante e aprovação tácita, lá na Lei da Liberdade Econômica, tá? Falei mais uma palavrinha difícil aí, né? Já falei de intervenção ex post, agora estou falando de intervenção ex ante. Aprovação tácita, você já entendeu o que é? Calma, que a gente vai evoluir no processo, tá bom? A redução da intervenção ex ante e aprovação tácita é no juridiquês. Vamos falar aqui do jeito que a gente entende, tá bom? Trazendo essas duas novidades para o nosso português aí, para o nosso meio, significa o seguinte: início de atividade sem licenciamento, tá? Redução da intervenção ex ante é início de atividade econômica, fabricação de alimentos para animais, sem o licenciamento, sem o registro, sem autorização, sem a certificação, sem habilitação. Qualquer nome que signifique um licenciamento, um ato público de liberação, tá? E a aprovação tácita, prazo para o retorno das solicitações feitas pelas fábricas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E por que a Lei da Liberdade Econômica trouxe isso? Porque ela se baseia em 4 princípios, tá? O primeiro princípio é que a situação inicial ou natural da atividade econômica é a liberdade sem intervenção estatal, tá? Sem intervenção do Estado na atividade econômica que você faz. Outro princípio é que o poder público acredita que a empresa, ou seja, a fábrica, cumpre os requisitos legais sem necessitar demonstrar isso, sem necessitar comprovar. É a boa-fé aí do particular, a boa-fé da empresa, né? Que ela realmente cumpre tudo, todas as 259 leis que a Paulinha mostrou aqui para você, tá bom? O licenciamento para o exercício da atividade econômica não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Então, um dos princípios da Lei da Liberdade Econômica, eu não falei que é reduzir essa intervenção ex ante? Então, ou seja, o que ela quer? Que o licenciamento, um registro, uma certificação, uma autorização, uma habilitação, ela seja a exceção para aquela fábrica poder exercer aquela atividade, tá? E não seja a regra como era até antes da portaria 196, tá bom? E beleza. E o quarto princípio é que as informações precisam ser claras. E em qualquer dúvida, porque faltou objetividade nas informações, quem é favorecido é a empresa, é a fábrica, tá? Então, a Lei da Liberdade Econômica trouxe, né, veio embasada aí, tem como norte esses 4 princípios. E com esses princípios, fica estabelecido o quê? Que o exercício da atividade econômica precisa ter um risco atrelado àquela atividade que justifique a necessidade de registro anterior ao exercício. Né? O que eu falei? O licenciamento ele não tem que ser excepcional, então ele não é mais a regra. Então, para justificar um licenciamento prévio, ou seja, uma intervenção ex ante, precisa que aquela atividade econômica tenha um risco atrelado a ela. Ok? Tranquilo? Tranquilo. Quer que eu traduza mais um pouquinho? Vai continuando, né? Que eu tô gostando. Então, vamos traduzir mais um pouquinho. O exercício da fabricação, da importação e do fracionamento de alimentos para animais precisa ter um risco ligado a estas atividades que eu acabei de falar, fabricar, importar e fracionar, que justifique a necessidade de uma licença anterior a estas atividades. Beleza. Então, eu estou falando que o licenciamento agora ele é excepcional, ou seja, ele não é mais a regra. Então, para ele acontecer, precisa ter um risco ligado àquela atividade. E que risco é esse? Que
Que risco é esse, Júlia? É o risco do fabricante, do fracionador e do importador de alimentos para animais descumprir os requisitos para o exercício da atividade. Então, ou seja, é o risco das fábricas andarem pelo caminho errado aí, descumprir os requisitos para realizar aquela atividade. Que requisitos são esses, Paulinha? As leis. A legislação da alimentação animal. E aí, o que acontece? Beleza, então a Lei da Liberdade Econômica fala isso. Olha, a partir de agora, Ministério da Agricultura, o licenciamento não vai ser mais a regra, ele vai ser a exceção. Para ele ser a regra, precisa existir um risco associado a essa atividade. E que risco é esse? Se o estabelecimento desrespeitar a legislação vigente, o que pode acontecer? Qual que é o risco advindo aí dessa atividade econômica? Beleza? E aí veio mais uma lei, tá bom? Veio o decreto 10.178, que estabeleceu para o MAPA, falou, MAPA, Ministério da Agricultura, você é responsável pelos diversos licenciamentos. E aí agora você precisa estabelecer a classificação dos riscos de cada um desses licenciamentos e só você pode estabelecer isso por quê? Porque você tem o conhecimento técnico de cada uma dessas atividades. E aí a Paulinha vai mostrar para você um vídeo que a gente fez do tanto de licenciamento que existe prévio ao exercício da atividade. Então, se você olhar aí a terceira coluna, né, que é essa coluna maior onde tem mais escrito, cada quadrinho desse aí é uma atividade que precisava de licenciamento. Que precisa, né? Porque várias continuam precisando ainda. Beleza. Então, toda vez que a gente fala de licenciamento, a gente pensa em registro, tá bom? Toda vez que a gente fala na portaria 196, a gente pensa em registro. Mas a Paulinha mostrou que tem muito mais licenciamento além de registro. No começo dessa aula aqui, eu falei para você que a autorização IN65 também é um licenciamento. E quando você olha a portaria 196, você vê 250 tipos de atividades que precisam de licenciamento. Precisava. Então, o que o MAPA fez? O Ministério da Agricultura foi lá, pegou cada licenciamento que dependia dele e classificou o risco do exercício daquela atividade com base em duas coisas, tá? Na severidade aí, no tamanho do dano, na extensão do dano e na probabilidade do dano ocorrer no descumprimento da legislação. Então, ó, é claro que o que a Paulinha está mostrando aí para vocês é uma das 259 matrizes existentes para avaliar o risco da atividade econômica, tá? Eu não sei qual matriz o MAPA usou, tem várias. Essa é que a gente usa quando a gente está fazendo a PPCC para as empresas de alimentação animal. E eu estou usando ela aqui para mostrar para vocês, para ilustrar, beleza? E você pode usar qualquer uma das matrizes, tá? Só tem que ter embasamento na literatura. Você não pode simplesmente tirar a matriz do sovaco. Inventar uma matriz. Não pode, tá? Beleza, então vamos lá. Paulinha está mostrando aí para vocês, no risco 1, em verde, tá? Significa o seguinte, o risco dessa atividade econômica, na hora que o Ministério cruzou a severidade com a probabilidade, tá? Ficou, aquela atividade econômica ficou em alguma dessas casinhas verdes aí que você tá vendo. Então, significa o seguinte, o risco aí dessa atividade econômica é tão baixo, é tão insignificante, que não justifica a intervenção do MAPA antes da atividade. Tá bom? Então, aqui não faz sentido o Ministério fazer esse licenciamento, essa intervenção ex ante, dar o registro, dar autorização, beleza? Ok. Quais fábricas que se enquadram neste risco 1 pela portaria 196? Eu vou mostrar para vocês aqui os exemplos que são mais comuns para a gente, né, Paulinha? Tem que conferir lá se sua fábrica, se tem outra atividade que sua fábrica esteja, mas aqui eu vou trazer os exemplos que são a grande maioria das fábricas que assistem às nossas aulas, que são os nossos alunos. Se você olhar aí, tem fábricas de alimentos naturais, né, que não estão em escala industrial, tá bom? Fábricas de fubá de milho, né, do milho integral moído aí, nosso queridinho fubá. Elas estão enquadradas nesse risco 1 pela portaria 196, ou seja, o risco é tão baixo, é tão insignificante, se ela descumprir aí a legislação vigente, que eu não vou dar, não vai precisar receber licença prévia para funcionar. Não vai precisar do quê? Do registro para começar a fabricar e vender esse tipo de alimento para animal. Beleza? Tá bom.
E a gente sabe disso porque tá no anexo 1 da portaria, e foi por isso que eu colei exatamente o que tá lá. Por isso que ele tá até meio desfocado, porque essa tabela tá ruim lá mesmo, no anexo 1, tá? Assim, esquisitinha mesmo, tá? Mas eu não falei com vocês que licenciamento não é só registro? Então, tem um outro exercício da atividade que também foi dispensado de licenciamento prévio, que é a utilização de medicamento de uso veterinário homeopático. Então, se você olhar aí, esta atividade também está no risco 1. Ou seja, a fábrica é de ração, fabrica e vende ração para bovino de leite. Agora, eu quero usar medicamento de uso veterinário homeopático, porque eu quero fazer ração com medicamento de uso veterinário homeopático. Não é necessário mais a autorização prévia para fazer isso, tá bom? Você pode comprar um medicamento e pode fabricar o produto acabado, a ração com medicamento de uso veterinário homeopático. Isso não serve, pelo amor de Deus, para medicamento de uso veterinário sem a palavra homeopático. Ok? É bom a gente explicar, né, Paulinha? Beleza. Então tá. Por quê? Porque também tá no risco 1. Pronto. No risco 2, né, que a gente vê aí em amarelo, significa que o exercício da atividade tem risco moderado. Então, a empresa, a fábrica, que tiver uma atividade classificada como risco 2 e tem risco moderado, ela vai precisar cadastrar as informações no site e, de forma mais simples e automática, esse licenciamento vai ser deferido. Vamos pegar um exemplo aqui para facilitar? Exemplo, Paulinha. Exemplo. Olha aí um exemplo de atividade classificada como risco econômico 2, risco moderado. Produtores rurais, ou seja, fábricas de fazenda aí, né? Que vão fabricar produtos com medicamento de uso veterinário a partir de premix, concentrado e núcleo com medicamento. E essa fabricação é para uso próprio. Então, ou seja, o produtor rural, ele vai comprar um premix, um concentrado ou núcleo de uma fornecedora de nutrição, só que esse premix, esse concentrado e esse núcleo já tem nele o medicamento de uso veterinário. Ele vai comprar isso, vai colocar na fazenda dele, vai misturar esse premix aos demais ingredientes da ração aí e vai fazer o quê? Alimentar os próprios animais. Ele não vai comercializar. Ele não vai vender para alimentar e tratar os próprios animais. Essa atividade econômica foi classificada como risco 2, e aí a Paulinha vai mostrar para você o autosserviço, tá? O produtor vai lá, cadastra os dados dele no site do Ministério da Agricultura e acelera esse processo de licenciamento, tá bom? Para que ele possa comprar premix concentrado em núcleo com medicamento para fazer produtos com medicamento para os próprios animais. Fechou? Podemos ir para o risco 3, Paulinha? Podemos. Então, agora a gente vai para o risco 3, que é em vermelho. Então, o que é o risco 3? É o exercício da atividade que tem alto risco. Então, o Ministério considerou que, se essas atividades descumprirem uma legislação vigente, o risco é alto, a severidade é alta, a probabilidade é alta e não rola de liberar essa atividade sem licenciamento prévio, sem intervenção ex ante, tá? A Paulinha vai mostrar aí para vocês, né, que vários licenciamentos continuam sendo ex ante, ou seja, somente após o ato público de liberação que o estabelecimento pode exercer atividade, tá bom? Então, quem que tá aí? Eu coloquei que alguns, a grande maioria ainda dos estabelecimentos estão com a intervenção ex ante, tá? A grande maioria das atividades estão com essa intervenção ex ante, ou seja, com a necessidade do licenciamento. E aí você vê registro de estabelecimento fabricante, fracionador ou importador de produtos para alimentação animal, autorização para usar premix concentrado ou núcleo com medicamento de uso veterinário para fabricar e vender produtos para alimentação animal com medicamento. Olha que interessante, eu falei para você que o produtor rural, ele pode comprar o premix, o concentrado e o núcleo com medicamento de uso veterinário para fabricar ração com medicamento pro próprio rebanho, para os próprios animais. E a classificação dessa atividade econômica é 2. Então, você vê que é uma liberação bem automática. Tem que cadastrar, né, os dados lá direitinho, assinar uma declaração, que a gente vai falar mais sobre isso,
mas é bem automática. Quando a gente vai para fábricas comerciais, então beleza. Eu sou uma fábrica comercial, eu fabrico e vendo ração para vacas em lactação. Agora eu quero fabricar ração para bovinos de leite com medicamento. Mas eu vou comprar o premix, o concentrado, o núcleo com medicamento. Eu não vou comprar o medicamento na forma pura. Eu preciso do licenciamento prévio. Eu não posso fazer isso sem conseguir o licenciamento prévio. Se eu quiser autorização para manipular o medicamento de uso veterinário na forma pura, para fabricar produtos para alimentação animal com o medicamento, seja para venda ou para uso próprio, eu preciso da autorização prévia, tá? Então, uma atividade de licenciamento é uma autorização prévia. O que eu falei agora? Beleza. Eu sou produtora rural, eu estou fabricando ração com medicamento para os meus animais, mas eu não quero comprar da fornecedora de nutrição premixo concentrado ou núcleo com medicamento, não. Eu quero comprar o medicamento na forma pura. Eu quero comprar o medicamento e misturar na minha ração. Eu preciso da autorização prévia, tá? Eu viro aí uma fábrica comercial, tá bom? Eu quero fabricar produto, eu sou uma fábrica comercial e eu quero manipular o medicamento na forma pura para vender ração com medicamento. Eu preciso da autorização prévia. Eu estou na classificação de atividade de risco de atividade econômica 3, então eu preciso dessa autorização. Ou seja, para os riscos estabelecidos pelo mapa como 3, nada mudou em relação ao ato público de licenciamento. Lembrando que o licenciamento pode ser o registro, pode ser autorização, pode ser habilitação, pode ser certificação ou qualquer outro nome que seja uma intervenção ex ante, né? Que seja uma licença que o Ministério te dá para iniciar ali aquela atividade, beleza? Tá bom. Mas vamos lá. Atenção. A liberação do ato público para o exercício da atividade para os estabelecimentos classificados como risco 1 não libera o estabelecimento da intervenção ex post. Então, presta atenção. Não quer dizer que a intervenção ex ante não vale mais, que a intervenção ex post também não valha. Ela continua valendo, beleza? Vamos falar sobre os dois tipos de intervenção. A gente tem dois tipos de intervenção. A intervenção ex ante e a intervenção ex post. Então, está escrito aí para vocês, tá vendo? Ou seja, o ato público de liberação é uma intervenção ex ante, beleza? Então, a intervenção ex ante para os estabelecimentos classificados como risco 1, ela acabou. Não precisa mais desse ato público de liberação. Mas esta portaria 196 não está liberando nenhum desses estabelecimentos que a gente deu aqui de exemplo de serem fiscalizados durante e após o exercício da atividade de fabricação. Porque a intervenção ex post continua valendo para todos os estabelecimentos que fabricam alimentos para animais, ok? Então, fábricas de alimentos naturais, fábricas de fubá, produtores rurais, fiquem atentos a isso, tá? Vocês continuam sendo fiscalizados. Vocês agora só não precisam mais do mapa falar. Vai lá. Agora, ó, você pode estar aqui, ó. Te liberei para você fabricar. Não, você pode fabricar. Mas durante a sua fabricação, você ainda pode ser fiscalizado. E isso é o quê, gente? Isso é o mapa saindo de controlador e direcionando as energias dele para ser regulador e com poder de polícia. É super importante falar isso, né? Eles são auditores fiscais federais agropecuários, eles têm poder de polícia. É por isso que fábricas de alimentos naturais e fábricas de fubá precisam seguir todas as legislações da alimentação animal. IN04 com BPF, os POPs, IN22 aí, IN30, que são as de rotulagem, IN110, que são as matérias-primas aí permitidas para serem usadas na alimentação animal. Todas as que a Paulinha mostrou aqui rapidamente no começo da aula, beleza? Porque em uma denúncia, em uma fiscalização dos produtos no mercado, o mapa vai te fiscalizar como ele fiscaliza uma fábrica que precisa de registro para funcionar do mesmíssimo jeito,
tá? Independente de você ter intervenção ex ante ou não, vocês são fiscalizadas para o cumprimento da legislação da alimentação animal do mesmo jeito, tá bom? E lembrando que o mapa está contando com um dos princípios da Lei da Liberdade Econômica, que é o princípio da boa-fé, tá? Que eu falei aqui no começo. O mapa acredita que você, na sua fábrica, cumpre os requisitos legais sem necessitar demonstrar isso previamente para poder funcionar, beleza? O que quer dizer isso? Suas instalações estão adequadas, você está cumprindo todos os requisitos da IN04 lá, os seus procedimentos estão implementados, os 9 procedimentos operacionais padrão, os seus colaboradores são treinados quanto às boas práticas, os seus rótulos estão perfeitos e informam ao consumidor o que é que eles estão comprando, você garante os níveis nutricionais que você está colocando lá, os seus níveis de garantia, você está no risco regulatório zero. E só estando no risco regulatório zero, você consegue fabricar um alimento seguro e de qualidade e comprovar isso numa fiscalização de rotina e se defender numa fiscalização de denúncia e comprovar a sua inocência, ok? E isso que eu tô falando, que eu falei aqui, se tem fábricas de alimentos naturais e fábricas de fubá, também vale para quem aí quer fabricar produtos acabados com medicamento de uso veterinário homeopático. Não é porque você agora não precisa mais dessa liberação prévia para usar o medicamento de uso veterinário homeopático na fabricação do seu produto acabado com esse medicamento que você tem que ignorar que existe uma IN65, tá? A IN65 fala o que você precisa fazer para manipular medicamentos de uso veterinário homeopático. Você só não precisa mais do licenciamento prévio, mas você tem que seguir tudo que está lá, beleza? Além de todas as outras legislações. Não é isso, Paulinha? Sim. Beleza. Aí, eu quero mostrar também o trâmite das atividades classificadas aí como risco 2, né? Por quê? A gente falou aqui que produtores rurais, eles vão só entrar no site do Ministério e cadastrar. Então, olha só, para os produtores rurais que também acreditam que não precisam de ter BPF na fazenda, eu tenho uma coisa para te falar. Precisa. Por quê? Porque para cadastrar a propriedade rural aí, né, o produtor rural no mapa, assina uma declaração. Então, o produtor rural tem que assinar uma declaração. E aí você vê aí, ó, a declaração é a última parte do cadastro do produtor rural no site do Ministério da Agricultura, em que ele escreve o seguinte: a declaração está falando que as instalações dele, né, do produtor rural, possuem capacidade para fabricar rações com medicamentos veterinários a partir de premix, núcleos e concentrados com medicamento, ou seja, as suas instalações, produtor rural, e os seus equipamentos ajudam. Você está cumprindo os requisitos básicos da IN04. É isso que você está declarando aí. É isso que você está enviando para o mapa, tá? E o mapa está acreditando na sua boa-fé declarada, tá? Não é igual a fábrica de alimento natural, não, que ele está acreditando na boa-fé que ele não declarou. Aqui está declarado, tá? E o mapa vai mais além. Ele pede para o produtor rural declarar que estão implementados nessa declaração aí, ó. Nessas 4 linhas está escrito isso tudo. Estão implementados procedimentos para prevenir a contaminação cruzada e para ter uma mistura homogênea de produtos. E eu preciso lembrar que os procedimentos de prevenção da contaminação cruzada é o meu amado POP 5, né? O POP de prevenção, meu xodó de prevenção da contaminação cruzada. E aí, o POP 5, ele tem que conter o levantamento de todos os perigos. Não é a PPCC, tá, gente? É o levantamento de todos os perigos. E quando você levanta todos os perigos, você tem que mostrar que você mitiga esses perigos com que mitiga? Reduz esses perigos, né? Eu não gosto da palavra mitiga, mas é muito usado. Reduz esses perigos com outros procedimentos operacionais padrão, tá? A contaminação cruzada ela é prevenida por vários procedimentos ligados aos outros POPs. Deixa eu te dar um exemplo disso aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Para você não confundir os premix com medicamento na hora da pesagem, então vamos pensar, o produtor rural vai lá, compra premix. Tem premix que tem amoxicilina, tem premix que tem, fala aí, Paulinho, outro, doxiciclina. Então, cada premix tem um tipo de medicamento. E cada medicamento tem um período de carência. E o que acontece? Muitas vezes essas embalagens são iguais, que elas vêm da mesma empresa, a diferença está só ali no rótulo. Então, um dos perigos que tem aí para prevenir contaminação cruzada é o quê? A confusão do operador ali, né, que está ali pesando e misturando aqueles premix,
com diferentes medicamentos. Ele tinha que pegar o de amoxicilina e está pegando de doxiciclina, por exemplo, tá bom? Então, como que você reduz esse perigo dessa confusão? Fazendo um recebimento, um armazenamento e uma identificação adequada dos premix com medicamentos. Então, ou seja, isso precisa estar descrito, isso precisa estar treinado, isso precisa estar sendo o quê? Executado na fábrica. E que POP é esse de receber, armazenar e identificar de forma correta os premix com medicamentos? Meu outro amado, o POP 1, que é do quê? Qualificação dos fornecedores, controle de matérias-primas. Isso é um controle de matérias-primas que eu tô falando aqui para você, tá? E das embalagens, beleza? Ok, então o POP 5, de prevenção da contaminação cruzada, ele cita todos os outros procedimentos operacionais padrão, tá bom? E olha aí que na declaração ainda tem mais coisa, tá? Paulinha, vai voltar a declaração grandona aí para a tela, porque fala assim, ó, estou ciente da minha responsabilidade quanto à aquisição de produtos regularizados junto ao MAPA. Tem tudo isso nessas 4 linhas de contrato aí, tá bom? De que a gente está falando? Que é adquirir produtos regularizados junto ao MAPA. De qual POP que a gente está falando? POP 1, qualificação dos fornecedores e controles de matérias-primas. Produtos que estão regularizados no MAPA, beleza? Ou seja, que podem ser usados na alimentação animal, que vem de um estabelecimento registrado, enfim, que está lá na IN 110, ok? Beleza, vamos continuar a declaração aí. Bem quanto ao uso em conformidade com as informações constantes no rótulo e na prescrição do médico veterinário. Só dá para fazer esse uso correto se você tem equipamentos e instrumentos de medição operando da forma correta, sem falha da mistura e sem erros de pesagem. Só dá para comprovar que você está fazendo o uso correto através dos controles aí para rastreabilidade. Ou seja, a gente está falando aqui do POP 6 e do POP 9, que são de manutenção preventiva e calibração dos equipamentos e instrumentos de medição e da rastreabilidade e recolhimento. E olha, está muito claro na IN 65, que foi alterada pela IN 14, que o produtor rural tem que cumprir a legislação vigente também quando ele está falando de alimentar os próprios animais. E aí a gente tem que ficar atento que produtor rural está falando de alimentar o quê? Animais de produção. Então, qualquer vacilo pode causar um dano à saúde pública, beleza? Então, falamos aí dos riscos das atividades econômicas, as principais atividades econômicas de quem segue a gente, né? De quem são os nossos alunos. E essa portaria, ela não só classificou os riscos das atividades econômicas, não. Ela também, a portaria 96, ela revisou os prazos de aprovação tácita dos licenciamentos para as atividades aí classificadas nos riscos 2 e 3, tá bom? Por que só dos riscos 2 e 3? Porque do risco 1 não tem mais ato público de liberação. Então, não tem prazo de aprovação tácita, né? Você não tem que entrar com uma solicitação para liberar o seu estabelecimento de exercer aquela atividade. Então, não cabe aprovação tácita, beleza? Então, ou seja, ela revisou aí os prazos de aprovação tácita que estavam lá na portaria 43, do comecinho de 2020. E aí a gente lembra, né, já que a gente falou muito de classificação de risco, vamos voltar aqui para vocês o que é a aprovação tácita. É a mudança de interpretação no silêncio administrativo dos órgãos públicos. Então, antes entendia esse silêncio administrativo como uma negativa ao pedido da empresa. Não estou te liberando de fazer isso. Agora, a gente entende o silêncio administrativo além do prazo de aprovação tácita como quem cala consente. Ou seja, uma resposta positiva do MAPA ao pedido da empresa. Então, sabe aquela pergunta, Paulinha, que a gente sempre recebe? Em quanto tempo eu consigo o meu registro? Em quanto tempo vai sair a minha autorização? Agora você já tem o prazo máximo para essa resposta que você está esperando, tá bom? E aí tem um exemplo desse licenciamento. Olha só, as atividades classificadas como risco 2, ou seja, do produtor rural que vai lá e faz aquele autosserviço, ele se cadastra, ele declara que ele está cumprindo tudo, né? Todo o BPF direitinho, ela é mais automática. Então, se você olhar aí, o prazo para aprovação tácita, 0 dias. Colocou, entrou com seus dados ali no site, já saiu, tá bom?
Beleza, então você está vendo aí na sua tela o prazo para o licenciamento do produtor rural usar premix concentrado no núcleo com medicamento, mediante a assinatura da declaração que demonstra a boa-fé do produtor em cumprir a legislação vigente, em 0 dias. Cadastrou no site, licença concedida. Mas, sempre tem um mas. Isso é super importante. Vale a pena lembrar que esse deferimento pode ser cassado após deferido, tá bom? Se a administração, se o órgão público, se o Ministério da Agricultura suspeitar que alguma coisa foi submetida errada ou se acontecer alguma fraude, não é porque é um autosserviço que está isento de fiscalização também, tanto documental quanto in loco, beleza? E aí, beleza. Nessa outra tela que a Paulinha vai mostrar para vocês, você vai ver o prazo para aprovação tácita para o exercício das atividades que são de risco 3. Lembrando que tem várias, tá, gente? Eu coloquei as que são mais comuns, ok? Ou seja, você está vendo aí, ó, que para registrar um estabelecimento fabricante, né, de produtos para alimentação animal, tem um prazo de aprovação tácita de até 100 dias, ou seja, é o prazo máximo aí, né, para o Ministério dar um retorno para você, e se ele não der, entende-se como positivo a resposta à sua solicitação, tá? Então, o Ministério vai deferir a sua solicitação se ele ficar em silêncio. Então, gente, eu preciso também lembrar que para que o seu processo seja analisado no menor tempo possível, porque esse é o prazo máximo, você precisa organizar os documentos e as suas instalações, os seus procedimentos da forma correta. Não quer dizer que porque agora o mapa tem um prazo para poder te responder, que você pode mandar tudo avacalhado do jeito que você quiser, não, tá? Porque se o Ministério responder, fala, está faltando esse documento, as instalações não estão aptas para o registro, ele já saiu do silêncio administrativo, tá? Ele já não está mais, esse prazo para aprovação tácita dele, ele está cumprindo tudo, você que não está fazendo a sua parte, tá bom? O que eu quero dizer com tudo isso que a gente falou aqui hoje? Use, mas não abuse. Fábricas de risco 1, 2 e 3. Usem a Lei de Liberdade Econômica e a Portaria 196 com a boa fé que os órgãos públicos presumem, ou seja, acreditam que vocês possuem. A liberdade é para agilizar a sua atividade econômica, mas ela não é para ser interpretada como agora você pode fazer o que você quiser e você não se importa com o BPF e que se dane produzir um alimento seguro e de qualidade, tá bom? Os fiscais continuam tendo poder de polícia e eles continuam sendo reguladores. Portanto, a fiscalização continua acontecendo para você, independente da atividade, precisar de licenciamento prévio ou não. Pronto, resumimos toda a portaria 196, desenhamos toda a portaria 196 e agora nós vamos fazer o quê, Paulinha? Vamos resumir. Resumo, já tá aqui, ó. Resumo. Então, vamos lá. O que você aprendeu aqui hoje, né? Que a gente ensina fábricas de alimentos para animais a se registrarem, a ficarem no risco regulatório zero. E que para ficar no risco regulatório zero, os quatro, né? As 4 partes iguais da circunferência do zero, os quadrantes precisam estar bem desenvolvidos na sua fábrica. O 4º quadrante é ter uma equipe técnica de qualidade bem preparada e que domina a legislação. RT e RQ afiadíssimos aí em todas as INs, em todas as portarias, em todos os decretos, tá bom? Não é para pirar com a IN, é para se inspirar com a IN, tá? Aqui. Exato. Uniformizado. Isso aqui é um inspira. Uma das técnicas que a gente usa no nosso curso de mentoria Palm Pop para desenvolver esse quadrante é desenhar a legislação, é colocar a legislação em cores, sons e imagens. Foi isso que a gente fez aqui hoje com a portaria 196 para você. E por quê? Para que você, RT ou RQ, ou dono, né, não interprete errado e não cometa erros sem saber que estava errando, que é o pior, né? O pior é quando você está errado e nem sabia que estava errado, né? Por quê? Porque não entender a portaria 196 custa caro, tá? Usar essa portaria como um aval para fazer o que quiser pode resultar em multa de 8 salários mínimos, produtos apreendidos e interdição do seu estabelecimento, tá bom? A gente explicou que a portaria, o que é a portaria 196 aqui para você. A gente explicou que ela veio a partir da Lei de Liberdade Econômica, que o objetivo é agilizar as atividades econômicas, desburocratizar os processos e colocar o Ministério da Agricultura numa posição mais reguladora e menos controladora. A gente traduziu o que é o ato público de liberação e o que é a aprovação tácita aqui nessa aula hoje.
tá? E a gente avisou que a portaria 196 e a Lei de Liberdade Econômica é um incentivo à atividade econômica, é um incentivo para as fábricas de alimentos para animais. E que você, fábrica de alimentos para animais, deve usar isso em seu favor. Você não deve abusar disso. E não abusar, é lembrar que mesmo que a atividade do seu estabelecimento esteja classificada nos riscos 1 e 2, isso não significa que você está livre de cumprir todas as legislações da alimentação animal. Ou seja, lembra dessa frase: usa, mas não abusa, tá? É o seu dever fabricar um alimento seguro e de qualidade, e é dever dos fiscais continuarem fiscalizando os estabelecimentos e usando o poder de polícia quando for necessário. Portanto, a fiscalização vai continuar acontecendo para você, independente da atividade que você faz, precisar de licenciamento prévio ou não. Vamos responder dúvidas, Paulinha? Primeiro, eu quero parabenizar a Bia. Meninas, chorei horrores. Nosso registro saiu. E assim, agradeço imensamente a vocês duas. 2 anos que não choram por tantas dicas. Dei conta de passar pelo mapa. Aê, Bia! Muito bom! A gente fica super feliz, viu? De saber que a gente te ajudou nesse processo aí. E obrigada por vir aqui falar. Você não tem noção o tanto que isso enche o nosso coração de alegria, o tanto que isso dá gás para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Muito, muito, muito obrigada. Aliane, as portarias estão no site do mapa? Aliane, então, lá na... Essa 196, eu não sei se eles já colocaram, porque às vezes eles demoram um pouquinho, né? Não, mas a gente pode colocar para você na... Mas no 5 para 1 já tem. Já no tem 5 ela para 1 lá. ela tá lá. Inclusive, tem o Ofício Circular 5, que é o Ministério da Agricultura orientando os fiscais do Ministério da Agricultura sobre essa portaria. Porque assim que ela foi publicada, todo mundo saiu fazendo um monte de perguntas, inclusive a gente, para os fiscais. E aí eles mandam essas perguntas para Brasília e aí eles fazem um ofício circular orientativo para os fiscais. E os fiscais, inclusive, compartilham com as fábricas, né, esse ofício, porque para facilitar o entendimento. Inclusive, quem me mandou esse ofício foi a Érica, mas eu inclusive... alguém mandou antes. Agradeci a Nayara, porque a Nayara mandou antes para mim no Telegram e eu não tinha visto, né, Nayara? E aí eu te agradeci, né? Muito obrigada que você também me mandou o ofício circular número 5. Você e a Érica maravilhosas. E é isso, gente. Ó, toda vez que vocês receberem qualquer documento que vocês querem, manda pra gente, independente de vocês acharem que a gente tem ou não tem. A gente ama ver esses documentos e ajudar vocês aí, desenhar a legislação para vocês, porque a gente sabe que o juridiquês é difícil mesmo e a gente adora ficar desvendando e explicando da melhor maneira possível para que vocês entendam. Isso aí. Mas no site do mapa tem tudo também. Mas a portaria, eu não sei se ainda está lá, mas está no 5 para 1. Isso. Pergunta do Marcos. Uma dúvida. Se uma empresa clandestina, produtora de fubá, fizer a adequação, o que vai na sacaria no lugar do registro do CIF? Não tem registro, tá? Se a empresa ela é clandestina e ela não tem o carimbo, não vai nada. Não vai nada, Então, ela lá. tem que adequar, né? Vamos lá, vamos explicar com calma, tá? Isso. A empresa não é mais clandestina agora. Não. Né? Ela é dispensada de ato público de licenciamento. Então, vamos lá. A empresa então, ela só pode fazer milho integral moído, tá bom? Ela não pode fazer ração. Se ela fizer ração, ela é clandestina também, tá? Então, beleza. A fábrica, ela só faz milho integral moído, só faz o fubá. Então, ela pega o grão, ela classifica o grão, ela seleciona o grão, ela moe e ensaca. Então, ela é uma empresa que vende milho integral moído. Milho integral moído é um ingrediente. O que a empresa precisa fazer? Ela precisa ter o VPF implementado, ela precisa ter as instalações adequadas, ela precisa ter os 9 procedimentos operacionais padrão, ela precisa seguir a normativa de rotulagem, que é a IN22, não é isso, Paulinha? E a IN30 para animal de companhia. E a IN30. A única coisa que não vai mais na sua sacaria é o carimbo com 7 dígitos. Porque você está dispensado de ato público de liberação, você está dispensado de registro. Sendo dispensado de registro, você não tem mais um número de registro, mas você tem que seguir todas as outras legislações. Inclusive, nesse ofício 5 que eles soltaram, tem justamente essa pergunta, como fica a embalagem? E aí eles deixam bem claro, você tem que seguir todas as normas de rotulagem, com exceção do que se refere ao carimbo, porque não vai ter o carimbo. Exatamente. Beleza? Compartilha essa aula com as fábricas de alimentos naturais, com as fábricas de milho integral moído, com os produtores rurais aí que vocês conhecem, né? Porque é muito importante que eles tenham conhecimento
de que essa portaria ela é para ser usada, mas não é para abusar. Não é isso? Isso aí. Gente, é isso então. Um grande beijo para você e até amanhã. Tchau.